E aí a gente chega no assunto, processo de formação de palavras. Eita, o que é isso? Calma, vai dar certo. Esse processo, ele vem por duas classes. Primeiro, por derivação e segundo, por composição. Ou seja, dentro dessas duas grandes, vamos supor, famílias, tem as suas subclasses. Ou seja, dentro dessas famílias, tem ali um tio, um irmão, entenderam? É as famílias desses processos. Aí, de derivação, a gente tem 5. Quais são elas? Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, também chamado de parassintético. Isso, às vezes, dá uma confusãozinha, porque a pessoa vai lá, sabe o que é prefixal, sabe o que é sufixal, mas na hora que vê parassintético, vem 1000 coisas na cabeça. Mas não se preocupe, é só por questão de título mesmo. Então, essa classe pode ser chamada de parassintética ou de prefixal e sufixal. Temos também a regressiva e temos a imprópria. Então, essas são as 5 famílias, as 5 pessoinhas que a gente vai estudar. E na questão da posição, a gente só tem 2, que são a justaposição e a aglutinação. Essa família é um pouquinho menor, mas às vezes é um pouquinho mais complicada, tá bom? Aí vamos por parte. O que seria a derivação? Aí eu trouxe um teórico, não precisam vocês, né, se preocupar com o teórico, em aprender o que o teórico tal disse, só sintetizar o que significa. A derivação é a partir de uma palavra primitiva, como nosso colega colocou, sol, né, uma palavra primitiva, que vai derivar outra, solar. Então, solar vai ser uma palavra derivada. Que aqui eu trouxe a palavra encurralada, que curral vai ser a palavra primitiva, que ela vai dar, ou seja, vai dar estrutura. A partir dela que eu vou criar outras palavras. Então, curral, que está aí de amarelinho, é a palavra primitiva. E aí eu posso utilizar dos sufixos e prefixos. Ó, prefixos, que vem antes. Quando alguém fala, eu preciso de um pré-treino, ou seja, vem antes do treino. Prefixo vem antes da palavra primitiva ou do radical. Então, posso usar os prefixos ou os sufixos. Os sufixos são depois da palavra, no final da palavra. E aí eu trouxe a palavra encurralada, que no caso, curral, vai ser a palavra primitiva. Em vai ser o prefixal e ada vai ser o sufixal. Observem que essa palavra, aqui está separadinha, mas a gente, né, no automático, a gente vai lá e escreve, sem nem perceber que a gente tem uma palavra primitiva no meio, um prefixal no início, um prefixo, e um sufixo no final. Nos exemplos de vocês, deixa eu ver uns que eu anotei, eu vi a palavra felicidade. Felicidade. Vamos supor, a gente vai separar. Felicidade vem de que palavra? Qual vai ser a palavra primitiva dela? Escrevam aí para mim. Palavra felicidade. Qual é a palavra primitiva de felicidade? Feliz. Exatamente, Francisco. Feliz. Então, feliz vai ser essa palavra primitiva. E felicidade vai ser a derivada. Então, o dade, ele veio antes da palavra feliz ou veio depois? Me digam aí. Esse feliz, cidade, dade, veio depois da palavra feliz ou veio antes? Depois. Então, como ele veio depois, ele vai ser sufixo. Porque se ele viesse antes, no início, ele seria prefixo. No caso, pré, antes. Sufixo, depois. Feliz, palavra primitiva, idade, um sufixo. Juntou, formou felicidade. Com essa palavra nova, temos uma palavra derivada. Observem que é muito fácil, a gente utiliza essas palavras no nosso dia, no nosso cotidiano. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de prefixos e sufixos, que tem imensos. Aqui eu trouxe só alguns.
Aí eu gostaria que vocês pensassem em algumas palavras, podem até colocar no chat, palavras que vocês sabem que iniciam com um desses prefixos. Enquanto eu vou lendo, vocês podem pensar e escrever aí no chat que eu vou lendo, tá bom? Temos com prefixos poli, a, contra, em, com M, em, com N, pós, i, com IN, in, com IM, diz, des, ante, bem, semi, retrô, sobre, endo, super e pré. Pensem aí em palavras que vocês já viram ou que vocês utilizam que tem um desses sufixos. Ó, o Marcelo colocou supermercado. Muito bem. Então, ó, supermercado. O super vai ser o prefixo e o mercado vai ser a palavra primitiva. Ou seja, como super está antes da palavra mercado, né? Antes, então pré. Então, pré-fixo, supermercado. Supermercado formou o quê? Uma palavra primitiva. Muito bem. Agora, quero que vocês pensem aí em palavras que a gente vai usar os sufixos. Vou ler alguns sufixos que eu trouxe para vocês. Como, por exemplo, mente ou mento, dade, ão, zinho ou zinha, inho ou inha, ote, ado ou ada, ansa, ense, on, ismo, eiro, aço, eiria, ista, são e agem. Pensem agora na mesma linha de raciocínio. Antes a gente estava falando dos prefixos. Pensava numa palavra primitiva e em um prefixo que vinha antes. Ou, como a gente falou, o seminovo, prefixo e palavra. Agora, o sufixo é a palavra e depois um desses afixos. Como vem depois, é o sufixo. A gente já tem resposta? Temos. A Cândida colocou herdeiro. Ou seja, qual vai ser a palavra primitiva? Herdar. Aí, a partir da palavra herdar, eu vou colocar o sufixo eiro atrás e vai ficar herdeiro. Muito bem. Formou herdeiro, herdeiro vai ser uma palavra o quê? Vai ser uma palavra derivada. Por derivação, a gente tem esses símbolos, que é a prefixação, quando o sufixo, vou salvar na minha cara, o sufixo, né, vem antes. Temos por sufixação, que é o prefixo vem no final, prefixação e sufixação, e também chamado de parassintético. Temos a regressiva e a imprópria. Eu vou só afastar aqui para sair o meu rosto do sol. E eu espero que tenha saído. Ótimo. Aí vamos lá. Qual vai ser por derivação, né? Derivação de prefixação. É quando tem o acréscimo desses prefixos. Aí a palavra vai ser a palavra primitiva. E quando eu adiciono o 10, esse 10 vai ser o prefixo. Então, fica 10 aparecer. Ou seja, quando eu coloco essa palavra desaparecer, eu estou usando esse processo de derivação, né? Qual vai ser o nome do processo? Prefixação. Simples. Usei o prefixo, o nome do processo, prefixação. Vamos ver outro exemplo. Temos as palavras. As palavras são o quê? Primitivas. Venenar, migrar, lema, cílio, passar, inimigo e braço. Todas essas palavras, elas são primitivas. Quando eu adiciono algum prefixo antes, claro, tem que ter sentido. Eu não posso jogar ali um prefixo qualquer que não tenha sentido, tá? Um prefixo que a gente sabe que junto forma uma palavra que a gente já tem conhecimento. Quando eu junto um desses, eu formo outras palavras. Peguei uma palavra primitiva, essas que estão em azul, peguei qualquer uma dessas palavras, juntei com prefixo, formei uma palavra nova, ou seja, uma palavra derivada através dessa prefixação. Usei um prefixo, é uma prefixação.
Aí vamos lá. Peguei o prefixo em. Em mais venenar, envenenar. I mais migrar, emigrar. De mais lema, dilema. Observem que tem muitas palavras que a partir que você pega essa palavra primitiva, junta com um prefixo ou um sufixo, elas podem mudar de área de conhecimento, né? Por exemplo, lema e dilema. Não tem o mesmo sentido. Não vão ser com padeiro e pão. Elas vão mudar um pouco da área do sentido, da semântica dela. Mas não tem problema, porque uma palavra, a gente está falando da estrutura, né? Como essas palavras são formadas. Então, a palavra lema tem um sentido, mas ela está aqui com palavra primitiva. Quando eu junto com dilema, ela muda esse sentido dela, mas não tem problema. A gente está falando das formações das palavras. Aí, super mais cílio, supercílio, supercílio ou uma palavra derivada. Aí, se eu perguntasse, supercílio, qual vai ser a palavra primitiva dela? Aí vocês iriam observar. Super tá aqui no início, então vai ser um prefixo. Então, a palavra primitiva de supercílio vai ser cílio, porque cílio eu sei que é uma palavra que a gente utiliza e que ela não tem modificações. Aí temos ultrapassa, né? Que ultrapassa, de ultrapassar. Arqui-inimigo, e também temos anteprazo. Observem que aqui eu trouxe palavras com prefixos, mas nos próximos exemplos vai ter o prefixo está no início. Aí nos próximos exemplos vão ter palavras que vão estar atrás da palavra primitiva. Aí não vai ser prefixo, vai ser o quê? Sufixo.